Passivo da Vida Cast. Fala galera do Passivo da Vida Cast. Hoje, pessoal, estamos trazendo aqui um programa mais diferente, mais especial, com convidados que eu acho que vai acrescentar bastante no nosso conteúdo aqui do podcast, que é o nosso amigo. Eu sou o Daniel. E você? Eu sou o Marquinhos. Esse aí ele é meio tristão mesmo, ele é o cara que vai dar o ponto negativo das coisas, né? Mas enfim, hoje a gente vai trazer uma proposta diferente não, o que a gente sempre aborda no canal e o que a gente sempre aborda nos podcasts, e eu acho que é um tema bastante relevante pra gente discutir e pra gente debater, que são os problemas que a gente tem na sociedade contemporânea. Seja quando você estiver escutando isso, ou mais pra frente, hoje a gente tá vivendo uma situação atual do país, do Brasil, e não só do mundo, de transformar tudo que é legal, tudo que deveria ser humor e tudo que deveria ser levado à brincadeira, de uma maneira muito séria, cabendo até a processos. Mas eu acho que a partir do momento que tá fazendo mal pra alguém, isso se torna um problema. O problema dos justiceiros sociais é que tudo que ocorre aí nesse meio, por exemplo, o caso do Cossielo aí. O caso do Cossielo foi racista, não vou nem falar aqui, foi um comentário racista, porém ele tava ali naquela piada ali, todo mundo já viu, se referindo ali à velocidade ali do jogador ali. Então, tipo, a galera caiu matando em cima dele, falando que ele era racista, e aí foi minerar os tweets antigos dele. E aí foram lá e viram que o cara... Esse comentário atual nem foi tão racista quanto os de 5 anos atrás, de 2014, de 2013, falando comentários realmente racistas. Não que o de agora não foi, mas teve um peso maior, digamos assim. Então eu acho que a pessoa cair matando ele lá e tirar os patrocínios do cara, ele tem que ser punido, mas não da maneira que estão pensando, porque o mundo hoje, como você fala, tá muito Nutella e você não pode falar nada de nada, sabe? O que fizeram com ele, tipo assim, o que estão tentando fazer com ele não é nem deixar a mensagem, realmente vingar dele, né? Se vingar. Realmente é vingança. De alguma certa forma é vingança. Eu acho que, exatamente como o Daniel falou, eu acho que não precisava disso tudo, sabe? Eu acho que realmente tinha que ter chamado a atenção, tinha que ter uma advertência, tinha que ter a repercussão que teve, mas agora, sei lá, atrapalhar o trabalho do cara, a vida... Ele já ficou prejudicado na vida pública, entendeu? Então não precisava de ficar fazendo força e pressão pra tirar patrocínio, essas coisas não precisavam. Na minha opinião, humilde opinião, eu acho que ele deveria ter ponderado e ter mais cuidados. Mas o que acontece? Quando uma pessoa, aqui no Brasil principalmente, o cara não pode subir num pé de morro que ele é Deus, entendeu? E isso, o que acontece? Faz com que a pessoa se senta no posicionamento de um Deus. E ele acha que tudo que ele falar vai passar batido. De tudo que ele falar vai ser engraçado, sabe? Então acho que ele deveria ter se posto no lugar dele, refletido e pensado. E agora ele está colhendo as consequências disso. E eu não tenho dúvida nenhuma de que aquele vídeo que ele fez de resposta, falando que, assumindo que foi racista, assumindo que errou e pediu desculpa, aquilo não me convenceu de nenhuma maneira. Por quê? Um youtuber com mais de 14 milhões de inscritos, Daniel? É mais ou menos isso aí. Um cara desse tamanho... Então, um cara desse tamanho vive de fazer humor. O que acontece? O cara, ele fica com um ego absurdo, cara, você entendeu? E ele acha que ele pode fazer qualquer coisa que não vai dar nada. E isso, ele agora tá colhendo as consequências disso, entendeu? Então, só para fechar esse assunto, a minha opinião é: Conselheiro foi errado? Foi errado. Ele assumiu? Assumiu. Mas de uma maneira não tão direta, porque eu tenho certeza, cara, que ele tem um publicitário
na network dele de relações públicas. Então, publicidade de relações públicas só falou assim, ó, cara, faz isso, isso, isso e isso e é o melhor que você tem que fazer. Ele foi seguir as instruções. Da agora pra frente, como o brasileiro ele tem o costume de esquecer tudo, seja política, seja jornal, seja notícia, seja qualquer coisa, eles vão esquecer. E o conselho vai ser o conselho de sempre e que isso vai ser só uma fase. Mas entrando agora, finalizando esse assunto, entrando agora num contexto de como é eu, você, o Daniel, viver no mundo contemporâneo, cheio de cobranças, cheio de, digamos assim, cobranças para poder arrumar um emprego, para poder trabalhar, para poder estudar, para poder se encaixar na sociedade. Cara, é uma pressão constante, eu acho que todos os dias, não é, Daniel? É sim, ainda mais no país que a gente vive, que eu tô vivendo isso agora, eu tenho 17 anos, tô terminando agora o ensino médio. A galera bota muito romantismo em cima de que, ai, eu tô sendo pressionado, eu sou adolescente, eu sou jovem, eu preciso de um emprego. De espaço. E eu acho que não é bem assim, bicho, é só você correr atrás das coisas, cara, porque você não quer estudar, você não quer trabalhar, vai virar mendigo, mano. Exatamente. Você não concorda? Por exemplo, olha só, eu tô aí, eu não tô muito preocupado, eu tô preocupado, eu sei que eu preciso passar, eu nem passo numa faculdade, mas eu tô ciente que, porque a gente tá sempre numa busca incessante pela felicidade. Quando a gente é pequeno, a gente tá na escola, lá na escolinha, vamos dizer assim, no segundo, terceiro ano do ensino fundamental, você pensa, não, quando eu estiver lá no colegial, né, no ensino médio, vai ser legal, vai ser da hora, e aí eu vou ser feliz. Quando você chega lá no ensino médio, você pensa, caralho, que merda, você vê que não é aquilo e você pensa, não, quando eu estiver na faculdade, aí sim eu vou ser feliz. Quando você chega na faculdade e vê que tem todos os trabalhos, que tem, sabe que a sua vida social não tá do jeito que você quer, se você não consegue arrumar um namorado, tem estágio, tem tudo, você pensa, não, cara, quando eu conseguir meu emprego, vou ter dinheiro, vou ser independente, vou ser feliz. Quando você consegue chegar no emprego, você lá pra lidar com seu dinheiro, tem aquele chefe chato, você tem que acordar cedo todos os dias, e aí você fica contando o dia pra chegar o feriado. Aí você pensa, não, quando eu me aposentar, finalmente eu vou ser feliz. E aí acaba, você tá velho, tá todo fudido, passou a sua vida inteira ganhando um salário mínimo. A vida aqui no Brasil, ela é desse jeito. E eu penso que na minha maneira de ver, cara, eu sou um cara que eu penso muito em sair daqui, sabe? Então, eu penso... Explica a sua situação rapidamente, pra quem não entende. Bom, como já disse, eu tenho 17 anos, eu tô no ensino médio, terceiro ano agora. A gente tá gravando em julho de 2018. Em dezembro de 2018 eu vou ter acabado o ensino médio. E aí eu vou ter que correr atrás das coisas, né? Na minha maneira de pensar, eu penso em sair daqui o mais rápido possível, porque infelizmente aqui no nosso país não dá essas oportunidades que, infelizmente... Sair do Brasil. De sair do Brasil, que outros países eles vão dar mais oportunidade pra gente, mais emprego, mais... Dignidade. Dignidade, essa é a palavra. Eu acho que isso resume bem o que eu queria falar. Dignidade. Eu acho que isso é um controvérsia muito grande, né? No Brasil, porque o Brasil na Constituição tem vários direitos garantidos para nós brasileiros, mas que nenhum são aplicados, sabe? Por isso que eu falo e bato na tecla sempre. Quando se diz república, eu boto sempre um aspas, sabe? Porque sempre vai fazer isso, democracia, tudo. Isso sempre vai favorecer os caras que tá lá em cima, sabe, velho? Isso sempre vai... Sempre, isso é questão... Desde quando o Cabral chegou aqui no Brasil, você pega aí a história de colonização dos Estados Unidos, a história da independência deles, e depois tá lá os Estados Unidos, 13 colônias, eles se juntaram, uniram com um só propósito de sair da Inglaterra, porque eles não estavam se achando mais no direito de ser cidadãos ingleses, né? Eles não estavam sendo considerados mais cidadãos ingleses, então eles se uniram num sentimento de nacionalidade e falaram, não, mano, você tá louco, e deu um pé na bunda da Inglaterra. Aí você corta pro Brasil. Tá que o norte do Brasil nem sabia que era Brasil, não se comunicava com o Sudeste, o polo ali era Minas Gerais, Rio de Janeiro, sempre litoral, Goiás, a história... Detalhe, eu só vou dar uma adenda aqui. Aonde o rei ia, já era a capital do país, né? Que doido. Era, bicho. Olha só. O Brasil se resumia ao litoral.
o sertão, tipo Goiás, Mato Grosso, só foi ter algum tipo de relevância a partir dos anos 60, né, com Juscelino Kubitschek, que construiu o Brasil e tudo mais. Foi tipo uma marcha para o oeste brasileira, né, digamos assim. Mas então não teve, vocês observam que não teve esse sentimento de unidade, de um sentimento de independência, que a independência do Brasil foi um golpe, tudo com interesse por trás. Então o Brasil vê-se que tem raízes históricas e que por isso que tá desse jeito hoje em dia, e eu penso na minha cabeça que nunca vai mudar, né? E outra coisa, agora para chegar ao assunto ápice aqui, isso tudo de 500 anos de história tá afetando muita gente, principalmente os jovens, né, Marquinhos? Realmente, porque... Questão de estudo, questão de oportunidade de trabalho, realmente, a questão porque de criação. quem tá no interior quer ir pra capital, porque nos interior ninguém tem mais lugar de emprego, ninguém tem muitas opções de estudo. Aí os centros urbanos já começam também a não ter oportunidade para todo mundo, e fica uma juventude sem esperança, uma juventude que Depressiva, pela encontra competição do Enem, prova, vestibular. exatamente uma competição aí muito desleal para entrar numa universidade. Tem que entrar, porque hoje em dia, se você não tiver um curso superior, você já fica menos. Quem já tem já é um pouco esquecido. Agora quem já não tem, aí já, se não for esperto, acaba a chance mesmo. Então pessoal, hoje em dia a gente se encontra numa crise profunda, uma crise que está assolando o país, tirando as esperanças dos jovens que já não tinha muita oportunidade. E a gente encontra nesse cenário de todo mundo meio que eu vou fazer daqui a uns 2, 3, 4, 5 anos. O que vai ser de mim aqui nessa terra? E como que você enxerga... Eu vou fazer a pergunta pros dois, e depois eu vou fazer pra mim. Como vocês enxergam o seu futuro? Eu enxergo assim, se tem pra onde correr, se você quase se matar de trabalhar, de estudar, sabe, se capacitar. Tipo assim, tem esperança de melhorar o currículo aí pra continuar. No Brasil, eu sair fora daqui, sabe? É a única coisa. Mas mesmo que se você melhorar seu currículo a níveis estratosféricos, você ainda não tem nada garantido, porque a crise do Brasil tem previsões de melhora, assim como estava em 2008, 2009, só lá para 2021, 2022. Então, realmente é um cenário assim que você vê assim, só desesperança mesmo atualmente. Então não tem como fazer nenhuma previsão. E você, Daniel, como você enxerga, olha seu futuro? Se é fora do Brasil ou se é dentro do Brasil, se você conseguir se encaixar melhor, ou mesmo assim você prefere os Estados Unidos? Sim, cara, eu acho que, como eu já disse, eu acho que o Brasil nunca foi bom. Nunca vai ser? Nunca vai ser. O Brasil é a crise, né? Ele não tá em crise. Ele é a causa, não é a consequência. Exatamente, cara. Então, tipo, eu penso assim, eu vou começar uma faculdade, mas eu penso que é só pra eu juntar a grana, mano, eu vou embora, porque eu vou pros Estados Unidos, eu vou lavar prato nos Estados Unidos, cara, mas lá eu pelo menos vou poder viver, tipo... Pera aí, eu tô no meio do mato, galera, então deixa eu arrumar aqui. Falta de profissionalismo, Não, o povo gosta, sabia? Né, o pessoal, vocês gostam de nada editado, negócio assim, bem esporádico, é bem conversa de boteco, moço. Então, continue. Então, como eu tava falando, eu vou lavar prato nos Estados Unidos, eu vou trabalhar na construção, mano. Mas pelo menos se eu for lavar pratos aqui no Brasil, trabalhar na construção aqui no Brasil, eu vou me fuder, saca? Então, eu vou embora, cara. É isso que eu penso pra mim, eu vou embora. Você fazer a compra do mês, se você fazer isso aí, lavar prato, trabalhar em construção, não dá nem pra você fazer a compra, saca? É o que retrata bem essa separação, né, que tem a América, né, com aqui o Brasil. Não, e assim, agora fechando esse assunto, eu queria entrar num outro assunto muito, muito, muito importante, que eu acho que todo mundo deveria refletir sobre isso, mas não pensa, sabe? Não reflete e deixa a vida levar. Como é ser homem hoje em dia? É muito complicado. Primeiro de tudo, o que acontece? Nossos avós, os nossos avós, eles eram da época da Segunda Guerra Mundial. Minha avó nasceu em 1941. Em 1964 veio a minha mãe, que chamam-se os Baby Boomers. Que é os Baby Boomers, o que foi os Baby Boomers?
foram épocas douradas, 50 e 60. Inclusive você estuda isso no Fordismo, né, Marquinhos? Realmente. Então, o que aconteceu? Depois disso daí, que veio a Guerra do Vietnã. E que veio um movimento... Ó, a natureza é linda, ó, pessoal, ó. Chegou um momento em que os nossos pais, alguns se deixaram levar pelo movimento hippie que teve nos Estados Unidos, que era de liberdade, natureza, de viver como uma sociedade saudável. Mas o que corrompeu isso foram as drogas, e isso acabou a levar o movimento hippie pro buraco. Mas aí, hoje em dia, a gente ainda colhe frutos disso. Por quê? Foi aí onde começou a ter mais separações de casais. Eu vou dar um exemplo. Nosso vô, Daniel. Nosso vô, Marquinhos. Mas minha avó. O tanto de briga que tinha. Eles se separaram? Chegou uma época que sim, eles se separaram. Eles não, separaram, mas ele não saiu de casa. Eles moravam juntos. Eles moravam juntos, mas por respeito. Por respeito. Hoje em dia, cara, o cara tacou o fio na mulher, gozou dentro. A mulher tá prenha. Meu irmão, a primeira coisa que o cara faz, meu irmão, o cara vai pro Pará. Não, some. Eu tenho um exemplo. Meus avós, assim, ele deu exemplo do nosso vô em comum, né? Mas, tipo, da parte da minha mãe, eu tenho outro vô. Ele é casado com... Eu sou ruim. Ele é casado com a minha avó. Ele teve um filho esquizofrênico e a minha mãe. Hoje em dia, esse filho esquizofrênico dele tem 34 anos. Ele cuida dele. O meu vô, ainda bem, ele conseguiu se aposentar. Ele trata da minha avó e desse filho dele. Eles vivem um inferno, cara. O cara lá dentro. Sério. E o cara, ele aguenta o rojão, bicho. Ele casou ali nos anos 70. E logo nos anos 80 tiveram filhos. E tipo, o cara aguentou o rojão e tá aí até hoje, cara. Eu admiro muito meu avô por isso. Hoje em dia não tá desse modelo já. É porque, Daniel, eu acho que você vai concordar comigo. Tinha honra naquela época, não era, Marquinhos? Exatamente, a honra ali era uma coisa muito prezada, era uma coisa que não se abria mão da honra naquela época. Tipo assim, era a maioria, pelo menos a maioria, toda regra tem sua exceção, mas era o que acontecia. Hoje em dia a honra já não é tão valorizada, os valores eles estão sendo se dissipando e estamos vendo que a gente tá vivendo. Como é que é as histórias da novela da Globo? Como assim? Aquela do coronel lá, que o cara casou pra vingar. Aí o cara foi voltar e não tinha. Realmente, eram os valores daquela época. A gente pode ver através das novelas e muitas coisas assim interessantes, muitas coisas que a gente às vezes, muita gente às vezes para pra assistir alguma coisa assim, uma série, uma novela assim, não repara nessas coisas pequenas, mas essas coisas históricas. Eu tava vendo uma novela histórica, eu acho que todo mundo conhece uma novela bem antiga chamada Caboclo, e lá retratava como era os valores realmente que foram se perdendo durante o tempo. Na época do coronelismo. Na época do coronelismo, na República Velha, em que a família era o bem mais precioso. A gente via isso refletido no quê? Quando uma moça, o pai escolhia o marido e se ele não desse conta do recado, e se ela não quisesse também, ficava na casa os dois juntos ali, que nem irmão, mas ficava. Não tinha isso. É verdade, velho. Não tinha isso de separação, porque a honra era muito importante, a família, a estrutura familiar era muito importante. Abria-se mão até da felicidade do casal. Exatamente. Em nome da honra, né? Exatamente. E E até até muito errado, cara. Porque, tipo, ninguém é obrigado a ficar com ninguém, mano. Mas não é, Daniel, quando você tem um provedor de casa, você tem 9 filhos, é coisa de você parar e pensar 2 vezes, entendeu? Pois é, mano. Mas, tipo assim, quando eu tenho uma esposa com 9 filhos, aí é meio que você é obrigado, né? Porque você... Mas casamento arranjado, velho, esses negócios assim, eu não... Mas a gente tá falando que o que era aquela época foi se perdendo tanto. Podia ter parado num nível, só que não parou. Continuou se perdendo os valores tanto, se perdeu tanto que hoje em dia já virou safadagem.
Não, e eu vou contar. Ainda teve meu avô e minha avó, cara, que meu avô tinha os vícios, cara, da bebida. E ela aguentava ainda, cara. Era uma coisa impressionante, né? E hoje em dia, mano, qualquer discussão de casal, eu quero sair com as minhas amigas. Não vai. Você não me ama. Vamos largar, que não sei o que. Aí todo fim de semana essa mesma merda, o cara fala: tomar no cu, moço, some daqui então. O cara não aguenta, Daniel. Não aguenta. Você aguentaria? Não. E você? Não, também não. Mas a questão aqui que o Daniel tava falando, a gente não quer falar que, tipo, você tem que abrir mão da sua felicidade pra viver de castigo com uma pessoa que você não gosta, sabe? A gente não tá querendo falar disso, a gente tá querendo fazer um paralelo com os valores que tinha naquela época com os que tem de hoje. Que se for colocar no espectro onde tinha um extremo e onde tinha outro extremo, colocando os valores de hoje perdidos e totalmente conservados, tipo, meio que foi se perdendo. Só que hoje se perdeu tanto que já ficou uma coisa totalmente sem estrutura. Hoje em dia ninguém mais respeita ninguém. Hoje em dia o cara mete o fim numa mulher, sai e não quer saber, mete o fim no outro e vai e vira essa bagunça. Ô, velho, sabe o que eu não consigo acreditar? Um trem que não entra na minha cabeça de jeito nenhum. Cara, Matheus, eu não teria coragem, eu podia engravidar até uma cadeirante, velho. Mas eu não deixaria ela nunca, velho. Cara, você tem uma responsabilidade ali, né? Nunca, um filho, né? cara. Um filho. Eu nunca fui ausente de pai. Vocês dois aí podem me falar melhor do que eu. Eu nunca. Meu pai sempre com todas as dificuldades, cara. Mas ele te apoiou. Me apoiou demais, cara. Meu pai me apoia até hoje. Meu pai é foda, velho. Meu pai, tipo, eu penso se eu tivesse crescido sem pai, mano, eu ia virar um Zé Droguinha, tá ligado? Por exemplo, tipo assim, o seu pai. É porque assim, mãe tem um negócio assim. Meu filho, você vai falar assim: mãe, eu vou fazer isso, aquilo. Meu filho, faz não. Vai dar errado, é meio ruim se eu fazer isso daí. Agora o pai não. Você chega no pai e fala: pai, eu vou fazer isso aqui. Você vai quebrar a cara, filho de uma puta. Larga de ser trouxa, rapaz. Presta atenção. Eu acho que a figura masculina ela faz falta na formação do caráter. Ela é essencial. Ela é essencial para o caráter do homem. Sem abuso. Sem abusos. Exatamente, sem abusos. Sem abuso, é verdade. Ele vai te dar um direcionamento e falar assim: meu filho, se você fizer isso, cara, você vai enfiar com a cara na merda. Agora vocês dois, se não tiveram um pai presente, o que vocês têm a dizer sobre isso daí? Não. É ruim. Como assim? Eu vou te explicar. Você acha essencial que... Depois que teve essas gerações do hippie e tal, do feminismo, que foi muito forte. Mas você não acha que esse movimento chegou aqui em Goiás, mano? Na época dos pais? Chegou. Chegou. Sabe o que eu acho que? Eu vou te contar. O feminismo ele foi muito forte. Inclusive, circulava nos principais jornais de esquerda do Brasil, que era Folha de São Paulo, certo? Chegava no Globo. O Globo, ele é uma cria do O Popular, que é aqui de Goiás. O O Popular é a cria do... É. O Popular é aqui do... Então. O Globo E o Globo é... isso. Ou senão tem muitas referências. Então, aos poucos, na televisão, no rádio, no jornal, foi implementando de pouquinho a pouquinho essa ideologia de feminismo, mulher independente, mulher que tem que ter as suas próprias coisas. Isso é errado? De maneira alguma. Desde que a mulher não deixe de cumprir o seu papel de mulher. Porque o homem, independente de qualquer coisa, pode assistir seu futebol, pode zoar com os amigos, pode ir pro boteco, desde que ele não negligencie a sua função como pai e como marido e como chefe de família. O chefe de família eu falo como provedor. Você entendeu? O que acontece? Quando isso é desestruturado, o pai vaza, a mãe tem a responsabilidade de criar um filho sozinha. O que acontece? Muitas das vezes ela não vai aguentar segurar a barra aguentar segurar a barra.
principalmente na adolescência, onde é a fase dos questionamentos, onde é a fase da rebeldia, onde é a fase que ela precisa estar mais preparada para poder lidar com isso. E aí o que acontece? Ela tem a falsa ilusão, eu pelo menos vou falar da minha mãe, ela tem a falsa ilusão de que ela chamando as outras pessoas, ligando pros outros, ligando pro padrinho, ligando pro meu tio, pra resolver esse tipo de problema, é uma falsa sensação de que isso vai resolver, mas não resolve. Porque eu acho que a falta do... Sabe por causa de quê? Tem um psicólogo que dá palestra em Harvard, ele fala, ele se negou, sabe, a chamar um trans de trans num tratamento com ele, sabe? E o trans levou ele na justiça. E lá... O cara tá me mostrando a foto do Neymar de 10 anos atrás. Então o que acontece, o Daniel? O que acontece? Perdi o fio da meada, velho. Por que você me mostrou essa bosta? Não, calma, vamos finalizar aqui. Eu também quero ir embora. Aí o que acontece? Muitas das vezes a gente fica... Às vezes a gente fica... Como fala? A gente fica sem rumo, sabe? A gente fica sem rumo a partir do momento que a gente não tem pai. A gente não tá dando uma de vitimista, mas a gente quer mostrar o quanto um pai é importante na vida do homem. E hoje isso reflete pra mim, porque hoje eu tenho que ser meu próprio pai, me impondo disciplinas para me poder conseguir me encaixar na sociedade de hoje. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por escutar o Passivo da Vida Cast. E considerações finais aí, o Daniel, dá aí sua opinião, seu conselho para qualquer ouvinte aí a respeito disso que a gente acabou de falar, e a sua opinião, o que você acha, e você finaliza, e aí o próximo é o Marquinhos. A respeito dos pais, cara, eu acho que se você engravidou aí alguma menina aí, cara, aguenta essa barra aí, irmão, nem que você seja presente na vida dessa criança. E pelo menos é o que eu penso, cara, porque faz falta, mano. Faz falta demais. Sobre o que eu vou fazer da vida. Se você também tá igual eu e que não sabe o que fazer da vida, então estamos nós dois no mesmo barco. Vamos sair do Brasil, cara. É isso daí. Essa é a minha visão de jovem hoje em dia no Brasil. Eu quero sair daqui. Eu não sei de porra nenhuma, eu só quero morrer. Fala aí, mano. Eu acho assim que... É sobre qual tema que é pra dar as considerações final? As considerações finais, dar um conselho e tal. Sim, cara, tipo... Que tá passando pela mesma situação de pré-vestibulando, essas coisas. Você tá passando por essa situação, dessa desemprego, sendo jovem, estando aí com seus 18 até 24 anos, até mais, que acontece. Cara, se tenha fé, sabe? Procura melhorar sempre, sabe? E ter esperança de que vai melhorar, porque se você ficar com um pensamento negativo, você pode até adquirir uma depressão, alguma coisa assim, alguma coisa do gênero, porque você fica tão bitolado de que não vai dar certo, que as coisas acabam não dando certo. Então o foco é ter pensamento positivo, e se cogitar uma possibilidade de sair do Brasil, sai, mas, cara, procura o seu crescimento. Então aí, pessoal, é isso aí, o Clube dos Homens aqui conversando. Deixa eu tentar descrever aqui onde a gente tá. A gente tá num corguinho aqui, Numa chácara no interior de Goiás. numa chácara no interior de Goiás. Só não tá tocando sertanejo porque a gente não gosta, a gente é cult. Do outro lado do rio tá. Do outro lado do rio o pau tá torando. Mas... É muito comum aqui no Goiás. Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado por ouvir. Se você ouviu até aqui é porque você gosta desse podcast. E é um projeto que eu quero ser levado a sério. E eu quero ajudar bastante gente. Como o Hernani, meu grande amigo Hernani. Eu sempre saldo ele. E agradeço ele por ter me dado esse espaço de ter ideia de criar o podcast. E é isso aí, então. Muito bem. Falou. Fui.